Olá, eu me chamo Evelyn, eu sou psicóloga e eu vim aqui contribuir um pouco do Setembro Amarelo, mais especificamente dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Antes de começar, eu gostaria de dizer que se você está se sentindo muito angustiado, muito triste, precisando de uma escuta, busque essa escuta. Hoje eu quero retratar um tema que faz muito sentido retratar diante dos números que estão presentes no nosso país. Atualmente, 6 a cada 10 pessoas que cometem suicídio entre os 10 e 29 anos são negras. Em vista disso, eu acho muito interessante a gente falar sobre essa questão. Nós, seres humanos, nós estamos em relação com o mundo. E desde pequenininho, a gente entra em relação com o mundo, A gente chora pra comer, chora porque tá com dor de barriga, e assim a gente vai entrando em relação com o outro. Depois a gente vai se constituindo, esse outro vai se tornando um espelho pra gente, e assim sucessivamente. Depois a gente vai fazer relação com os amigos, com o pessoal do trabalho, mas aí é interessante a gente se perguntar, e o negro, Como que ele fica dentro dessas relações? Como é para ele vivenciar essas relações partindo do pressuposto de que a gente vive numa sociedade em que o ideal é ser branco? A gente precisa pensar, então, o que é ser negro dentro desse país? A gente pode voltar para a época da escravidão, onde quando retiraram o negro do seu habitat e colocaram ele aqui nesse país, rompendo os vínculos familiares dele, trocando o nome dele, tratando ele como algo inferior. Isso já são questões que vão marcando a identidade daquele indivíduo. Depois disso, aconteceu a abolição da escravidão. Mas, e aí? A gente precisa se perguntar isso. Essa população, por exemplo, não recebeu saúde de qualidade, emprego digno, moradia, educação de qualidade. Além desse processo de exclusão que foi colocando essa população na margem do social, aconteceu também, dentro da sociedade brasileira, um processo de embranquecimento. E qual era a ideia disso, A ideia disso era clarear a população ao ponto de que não existissem mais pessoas negras dentro da sociedade, construindo assim uma ideia de ideal social. E foi com base nesse ideal social que começaram a ocorrer as estigmatizações, Colocando o corpo negro como um corpo feio, como um corpo preguiçoso, como um corpo que não queria fazer nada e traçando assim um processo de exclusão social para aquele corpo, Hoje em dia ainda tem muitas falas que atravessam essa população e que colocam ela nesse sofrimento. E é um sofrimento que pode sim levar a pessoa negra a qualquer tentativa para tirar a própria vida, porque o sofrimento está ali, a angústia está ali, a falta de potência de vida também está ali. Então, por exemplo, quando você solta uma fala, nossa, mas tinha que ser negro? Ou, mas você é negra, por que você não samba? Ou, nossa, essa negra é muito esforçada, como se o negro não pudesse ser inteligente. Então, essas falas atravessam aquele indivíduo e colocam ele numa posição sempre também de autocobrança, de tentar o tempo todo ser uma pessoa melhor, tentar ali ter o melhor currículo, a melhor profissão, a melhor escolarização, porque só o fato dele ser negro já coloca ele numa posição desigual, Isso foi construído socialmente, foi um processo social. E eu trago isso para a gente pensar, justamente para a gente começar a pensar nesse processo social e como é importante a gente transformar essas barreiras sociais
impostas pelo racismo. E como que a gente pode contribuir? Eu trouxe hoje aqui, esse é o Malungo. O Malungo, ele é um projeto de um amigo negro, gay, que quis transformar essa representatividade, esses sentimentos, essas vivências dele através da arte. Então ele faz algumas esculturas com rostinhos, né? E ele prefere fazer de homens porque ele ainda não tem essa elaboração para fazer com mulheres, até porque ele está falando de uma representatividade dele como sujeito, né? Como negro, e ele está traçando nisso um vir a ser, né? Um ser negro dentro da sociedade. E isso, por exemplo, é uma forma de se representar, de buscar potência de vida. Como também você pode buscar cantores, autores, representatividades que são negras e que te coloquem nessa potência de vida. Você pode também buscar grupos de estudos, né, que pensem nessa temática. Quando a gente passa a se perceber dentro desse social como sujeito negro, a gente precisa abrir várias outras portas, as portas que nos levem para essa potência de vida, para essas representatividades. E claro, é muito difícil às vezes entrar nesse processo de entender a si mesmo, se entender como sujeito negro. E você pode também buscar uma escuta, né? Você pode buscar um psicólogo para conversar sobre isso, para pensar sobre isso, para se entender dentro desse mundo. Agora também a gente precisa pensar da população branca, né? A população branca ela também precisa pensar sobre o lugar dela e de que forma ela contribui ou não, né, para isso. Enfim, eu quis trazer aqui para vocês um pouco da importância, né, de pensar sobre o racismo, as consequências que o racismo tem dentro da constituição daquele indivíduo. Ela pode causar muito sofrimento para a população preta. Quis trazer algumas falas também que continuam mantendo, né, esse processo de exclusão racial, de exclusão social, de desigualdade social, e como que a gente pode também mudar esse processo, pensando aí em representatividades que nos levem para essa potência de vida. Eu espero que esse projeto plante uma sementinha em cada pessoa para que a gente possa contribuir socialmente cada dia mais dentro dessa sociedade. Muito obrigada e um abraço.